Trabalhei como corretor, trabalhei na recepção, trabalhei no financeiro de várias empresas. Eu realmente tinha esse nomadismo, né? Não tem muito endereço. Quando você vai administrar um imóvel, você está pegando o filho de alguém que tem rinite e que está com mofo no primeiro dia que ele se mudou. Isso é crítico. O quão é sensível a morar, né? E o que eu aprendi lá no Canadá não se compara à qualidade dos nossos profissionais, corretores e imobiliários no Brasil com o de lá. Aqui é muito melhor. Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Abertas, o seu podcast sobre a história dos empreendedores por trás das maiores empresas do mercado imobiliário. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar nesse mercado. E hoje a gente está abrindo as portas aqui para o Daniel Claudino. Claudino, cara, é um prazer ter você. Eu sei que você tem muita história para contar, muita coisa para dividir com a gente. O Claudino é formado em Administração e Empresas pela Universidade Federal de Brasília, possui MBA em Planejamento e Marketing, especialização em Negócios Imobiliários e Design Thinking. Foram suas experiências no Bahrein e na Inglaterra que o levaram a se tornar especialista do mercado imobiliário. De volta ao Brasil, atuou como corretor de imóveis e depois como consultor. Em suas viagens pelo país, Claudino já atuou até mesmo como recepcionista de imobiliária, tudo para entender profundamente o mercado. Seja muito bem-vindo, Claudino. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter me recebido aqui, Nath, Sérgio. Será um prazer essa conversa. Seja bem-vindo, Claudino. Claudino, a tua história rende mais de um livro. Na verdade, a gente ficou um pouco na dúvida aqui por onde a gente ia começar esse bate-papo, mas eu queria que você começasse contando sobre a tua experiência no Bahrein. Por que você decidiu morar no Bahrein, né? Um destino um pouco incomum aqui pra gente que é brasileiro. E como que isso te aproximou do mercado imobiliário? Legal. Obrigado. Primeiramente, prazer estar aqui com você, Nath, Sérgio. Bom, a história do Bahrein especificamente, na verdade, eu errei a rota. Eu estava indo para Kansas. É sério? Sério. É muito bom isso. Eu sem querer assim, fazer contar uma história de vitória, nada disso, mas de fato eu vim de uma família bem simples e tudo, e aí eu consegui ter a oportunidade de trabalhar primeiro em telecomunicações, só que eu não tinha tido uma experiência abroad, né, aquela experiência no exterior, que a gente tem quando é mais jovem, e aí com 27, 28 anos, um amigo meu que já tinha essa experiência, ele estava indo para Kansas num projeto, ele falou, vamos para lá, vou para qualquer lugar que eu possa aprender inglês. E aí, um belo dia, ele me ligou, cara, eu tô indo, na verdade, pro Bahrein, porque é uma agência que atendia a Audi no Oriente Médio, e você pode trabalhar lá comigo. Só que, quando eu cheguei lá, eu tinha estudado inglês bem em cima da hora, não tinha essa proficiência, e o cara falou, cara, precisa de um refinamento. Faz um curso aqui em Oxford, na Inglaterra, que a gente tem aqui e tal, papapá, inglês instrumental, para você aprimorar. Eu falei, claro, né, cara, me incentivando a isso. Mas você chegou aí para Bahrein primeiro? Tentei trabalhando lá, e o cara falou, aí o cara falou, vai para Oxford. E passa lá. Kansas, Bahrein, Oxford. Desse jeito. E aí, quando eu cheguei em Oxford, beleza, aprendi. Quando eu voltei para a agência, o cara falou, beleza, você está ok, mas a gente tem um problema aqui que a gente faliu. A gente não vai mais perder uma conta da Audi e o emprego que você estava se aplicando não existe mais. E, na verdade, eu que dei essa notícia pro meu amigo que me levou para lá, porque ele também ficou desempregado, era a mesma agência. Nossa. Mas peraí, Claudinho, deixa eu entender. Você trabalhava com marketing e aí você foi trabalhar na agência da Audi, é isso? Isso. Na agência que atendia a Audi. Porque naquela época, você imagina, a menina de vestido vendendo Audi nos Estados Unidos não pode ser a mesma comunicação feita num país muçulmano. Claro. Então, ele precisava de uma equipe que customizasse aquele conceito para aquela realidade. Seria esse o papel, mas como faliu, eu tive que abrir o jornal e procurar um emprego que era mais disponível na época, que eles aterravam o mar para construir prédios. Então, foi lá que eu fui corretor pela primeira vez. No Oriente, o Estado, de maneira geral, a maioria dos países, eles fazem uma acreditação de empresas privadas. Ou seja, a empresa privada, ela passa a ter uma condição, uma certificação que permite que ela habilite corretores. Na Argentina também é assim. Você não tem cresce pessoa física, você tem cresce pessoa jurídica, e é esse cresce que pode... isso acontece no Brasil em outros segmentos, outras indústrias, né? Você usar para a questão de capilaridade, você habilitar um ente privado para que ele dê uma certificação, mas ele tem que ser certificado antes. E aí, nesse sentido, uma empresa árabe foi lá, me colocava como corretor, e aí foi quando eu tive uma epifania. Como é que deve ser o mercado imobiliário do Brasil? Aí eu falei, cara, eu vou voltar pro Brasil, e eu botei na cabeça, eu vou ser o melhor cara, tipo, põe um sarrafo lá em cima para poder sonhar, né? Questão de visão, não era uma missão. Mas, cara, eu vou pro Brasil e vou pegar esse mercado que eu já sabia, conversei sobre educação com o Sérgio
esses dias, eu já sabia que era um mercado deseducado. Então, assim, em terra de cego, só que eu queria vir para cá e ter 2 olhos. Então, eu quis estudar esse mercado até que eu pudesse ser relevante para ele. Peraí, que eu ainda tô no Bahrein ainda. Você já voltou pro Brasil, eu tô no Bahrein ainda. Lá, você foi trabalhar numa incorporadora, o pessoal estava aterrando o mar para vender terreno. E como é que era isso? Você foi lá, era uma empresa privada, te colocou lá para ajudar a vender os imóveis, foi isso ou não? A ideia eu não cheguei, fui o corretor por um dia lá só. Tá bom. O suficiente para falar, cara, se eu tiver que ser corretor, que seja no Brasil. Mas como eu tive essa primeira experiência em Oxford, que é do lado de Londres, um país velho, que muita gente mora de aluguel, não tem lançamento imobiliário, e eu vou para Bahrein, que é o oposto. O oposto, né? Entendi. Vou oposto. Tudo é novo, eu falei né? assim, e como é no Brasil? Eu nunca olhei para o mercado imobiliário brasileiro com esses olhos. Entendi. Aí eu voltei pro Brasil, e aí, como eu era consultor, tinha amigos e tal, eles falaram assim, cara, eu tenho várias opções aqui de projetos para você, público, privado e tal, o pessoal me ajudando na minha volta. Eu falei, tem algum mercado imobiliário? Aí tinha uma imobiliária pequena, em Brasília, e eu falei, não, eu quero começar lá. E hoje essa imobiliária é uma imobiliária grande de Brasília, onde foi meu pai profissional no mercado, posso citar o nome, é Giordano Garcia Leão. Legal, cara. É um cara assim, que para mim virou um pai profissional. E com o tempo eu acabei abrindo filial, ficando sócio, só que eu fui ficando inquieto, porque eu tinha a curiosidade de conhecer o rei das imobiliárias, então acabou não dando... Aquela experiência só não era suficiente para ti, né? Você precisava buscar mais. Mas você atuou como corretor com ele? Eu atuei primeiro como consultor, depois virei uma espécie de diretor administrativo, só que eu tinha aquela inquietude mesmo. Cara, eu não passei por tudo, né? Eu não fui corretor de fato, eu não fui na recepção, não fui no financeiro, não fui no marketing, não fui para aluguel, não fui para venda. Então, me lembro do dia que eu saí de lá, foi bem tocante para mim, mas eu comecei a fazer consultorias para outras imobiliárias e sempre tentando pegar uma área que eu não tinha ainda total conhecimento, para que eu pudesse ter o maior alcance possível dos departamentos imobiliários. Eu comecei a ter esse encantamento mesmo que gera, né, você... E aqui não é querendo ser romântico, não é romancear aqui, é romantizado, melhor dizendo, o que a gente faz, mas você realmente se invade a vida das pessoas. Quando você vai administrar um imóvel, você está pegando o filho de alguém que tem rinite e que está com mofo no primeiro dia que ele se mudou, isso é crítico. Eu estou contando essa história porque foi a primeira coisa que eu peguei na imobiliária, foi o primeiro caso que eu peguei e isso me marcou. O quão é sensível a morar, né? Então eu vou ficando curioso sobre isso. Foi muito movido pela curiosidade do mercado imobiliário e porque que ao mesmo tempo a gente tem que dizer aqui, ele é amador, se você comparar com outras indústrias, ele deve um pouco. Então, e ao mesmo tempo ele é relevante para tantas pessoas. Como essas coisas convivem, né? Um mercado que é tão primordial, gera tanto dinheiro e tinha tanto déficit de entrega de serviço. Então, isso me moveu bastante aqui no começo. E é legal você ter falado isso de curiosidade, porque é um traço muito comum em empreendedor e fundador de empresa, né? Essa curiosidade, você vê um desafio e você se sentir motivado e não desmotivado a continuar naquele mercado e profissionalizar ele. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essas suas andanças pelas imobiliárias, porque você acabou indo mesmo, visitando várias imobiliárias e passando por vários cargos dentro das imobiliárias para você construir esse seu background no mercado imobiliário, né? Como eu tinha questão de formação, o cara começa a te olhar, não, esse cara já foi pro exterior, já trabalhou na Vivo, já trabalhou, já tem uma graduação, uma pós-graduação, e aí o cara já te olha, esse cara já tem que chegar aqui para a sala do diretor. Eu me lembro quando a primeira imobiliária que eu fui trabalhar, eles separaram uma sala grande, aí foi quando eu tirei o meu Cresce e comecei a atuar como corretor. E aí eu parei de dar consultoria, eu falei, cara, vou abrir minha imobiliária. Se eu sou bom nisso... Chegou a abrir imobiliária. Depois daquela imobiliária que você, quando você veio para o Brasil, você foi trabalhar, etc. Depois você acabou abrindo uma outra imobiliária. Abri. Ah, que legal. A Espaço, ela existe até hoje, porque eu comecei a desenvolver ele e vendi. Porque eu tive o mesmo problema comigo mesmo, que eu agora criei raiz. Como é que eu me movimento se eu tenho uma imobiliária, né? Como é que você... Onde que é essa imobiliária? Em Brasília. Brasília. E Claudino, uma das coisas que o pessoal me contou é que nessa história de você dando consultoria, você chegou a trabalhar até de recepcionista em imobiliária, cara? Isso. Foi mais de uma. Causava um estranhamento. Mas eu, assim, desde moleque, o pessoal me chama de estranho, já estava acostumado. E eu pedi assim o que acontece? O ideal é você chegar, nunca fui rico, assim, então não tinha
1 milhão na conta para fazer o que eu quisesse. Então eu tinha que me viabilizar. E aí, em alguns lugares, eu chegava a falar assim, ó, eu tenho uma condição de, desse semestre, focar nesse processo. Então, eu ia para algumas imobiliárias e falava assim, cara, como é que você está aqui? E a pessoa falava, não, mas eu estou com um problema na recepção. Ah, esse que eu quero. É atendimento ao público, eu falei, não, esse que eu quero. Como é que a gente faz? Eu faço uma dupla. Você tem uma recepcionista, eu quero ser o par dela, eu ajudo ela a atender, e ela vai me ensinando como ela faz e eu vou aperfeiçoando. É uma forma de consultoria. Não tenho condição de pagar o valor de um consultor para fazer uma coisa assim tão recortada. Falei, o que você tem? Tanto, pronto. Dá para eu passar um tempo aqui e comer, e fazia isso. E as pessoas achavam estranho. Tinha gente que achava que esse cara era para me assaltar, né? Esse cara é maluco. E eu fui fazendo isso, trabalhei como corretor, trabalhei na recepção, trabalhei no financeiro de várias empresas e ficava viajando. Eu realmente tinha esse nomadismo, não tenho muito endereço. E isso me proporcionou conexões muito fortes, que eu guardo até hoje, né? E quando eu vi esse número durante os anos, foi crescendo, eu comecei a contabilizar. Deu até trabalho, deu começar a recuperar todas as imobiliárias. Aí foi um belo dia, eu falei, cara, eu tô perto do 200. E aí, é óbvio, não tem, só para também não falar uma coisa que escape à verdade. Quando eu falo imersão, às vezes eu fiz imersão de 2 dias. Uma imobiliária mesmo, de ficar ali, aprender tudo. Eu contei 1, 2, 3, mas também tive experiências longas de realmente entender tudo. E aí se somou 200 imobiliárias. De imersão, agora já parei de contar. Você tinha um mapa mental, assim, quero ir para a região norte, para a região sul, nordeste? Você foi escolhendo ou as oportunidades foram aparecendo, assim? Nunca me perguntaram isso, legal. É claro que a gente vai pelas oportunidades. No Brasília, o pessoal me indicou para Sergipe, que foi um estado assim, que eu adotei. Gostei muito do povo de lá. Muita coisa, assim, muita energia me jogou em Aracaju. E aí foi essa indicação, beleza, vou explorar o Nordeste. Aí depois eu me forcei a andar em outras imobiliárias do Nordeste. Aí fiquei morando em Aracaju, depois fui morar 9 meses em João Pessoa, no outro projeto para ficar lá. Aí morei mais 6 meses em Recife. Fui passando nas cidades e me oferecendo mesmo, bem oferecido, sabe? E aí, quando eu cheguei num dado momento, eu falei, cara, eu comecei a andar pelo Brasil, eu falei, pô, e Mato Grosso, por exemplo? Como é que é aquela região do agronegócio? Ali você se força. E aí começa um projeto, pô, mas de novo, São Paulo. Aí foi quando alguém acenou assim, cara, tem um cara lá, um Sorriso, tá precisando de implantar isso, eu vou. Aí eu peguei, comprei as passagens lá para conhecer o cara e aí fecharam os aeroportos, um tal de Covid. Aí eu peguei um carro e andei 14 horas de Brasília e fui para lá. E aí eu conheci o cara gostou de mim, um caso bem interessante. Acho que falar, né, o Thiago Borba, da Foco, que inclusive é um grande cliente da Loft. E aí eu descobri um outro mundo. Você tem Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, são os maiores PIBs per capita do Brasil. Então, aí você vê uma outra história. Quando o cara falava assim para mim, cara, a gente vai ali fazer um negócio, a gente vai comprar um imóvel, o cara vai comprar um imóvel com saca de soja. O cara tem um lote lá. Isso de repente acontece, agronegócio é regra. Não é a exceção isso. Tem muitos casos, o cara vendendo lote, portanto, pega o lote tal do fulano, e ele faz até aquele hedge, né, previsão de... Claro, ele faz o hedge do valor da soja, para saber se... Porque o cara garante o preço para poder comprar. Eu achei engraçado também lá, como é que você vai enriquecendo de sinapse, né, porque depois eu fui pro exterior também entender o mercado imobiliário. Mas ainda em Sorriso o cara falava assim, cara, como é que vocês fazem financiamento imobiliário aqui, que é um outro vetor de conhecimento que você tem que desenvolver por região, de país continental. E aí o cara, como assim financiamento? Não, você vai comprar um imóvel, tinha lavar o imóvel da planta, tem uma construtora também de lá que eu fiz um projeto, que é a Vilari, e eles começaram a falar assim, não, cara, a gente vende assim, 3 anos construindo e o cara paga. Sim, mas quando o cara pega a chave, como é que ele financia? Ele não financia. Como assim? Um apartamento pequeno, eles pagam a prestação de 20 mil por mês. É uma prestação. Não se deixa resíduo para depois Então, assim, é uma cultura diferente. O poder de compra é diferente. Uma renda também, per capita diferente. Então, assim, a gente tinha... Aí você começa a conjugar. Por que João Pessoa hoje começou o boom de lançamento imobiliário mais recentemente? Porque lá teve um problema na Caixa Econômica. Então, eles não tiveram lançamento imobiliário. Então, eles estão totalmente fora da regra do resto do país. Isso é muito legal, né, cara? Porque você consegue juntar a experiência, o que você viu no mercado super
pra gente, né, pra mim pelo menos, super diferente, né, que é o mercado do Bahrein. Aí você vem pro Brasil, aí você vê... O Brasil é um continente em si, né, cara? Você tem a situação do mercado imobiliário em Brasília, que é muito diferente da de Sorriso. Exato. E aí você dá esse exemplo de João Pessoa, né, que também passou por um negócio. Cara, é muito legal isso, cara, muito legal. E depois você foi para... Você tá morando hoje no Canadá, no Brasil, Aracaju? Em que parte do Brasil que você tá morando hoje? Hoje eu estou em São Paulo. Ah, você tá em São Paulo. Mas daqui a pouco eu estou em Campinas e Sorocaba, hoje ainda. Mas você morou uma época no Canadá, certo? Eu tenho uma palavra maravilhosa da nossa língua que consegue explicar. Eu sou radicado no Canadá, atualmente. Estou 5 anos e meio em Toronto. E o radicado é legal, porque é onde você mais tem intenção de estar e estar. Eu tenho essa... para não me alongar, uma espécie de cidadania, né? Você tem 2 etapas na cidadania de lá. Eu estou na primeira etapa, a confirmação dela precisa de tempo. Mas hoje eu sou radicado, estou lá 5 anos e meio, vim para o Brasil final do ano passado para um negócio mesmo no mercado imobiliário e volto ano que vem. Então, esse ano eu estou ficando muito no Brasil, estava ficando muito em São Paulo, Aracaju, agora estou em Brasília. Então, eu meio que alugo, às vezes, mais de um apartamento no país para poder ter bases diferentes, para continuar viajando. É excêntrico, mas funciona para mim. Que legal, cara. E você chegou a ver alguma coisa do mercado imobiliário no Canadá também? Bastante. Alguma coisa que te inspira lá, assim, que é diferente? Assim, o que tem de certo lá é o que tem nos Estados Unidos, que é a ideia da união que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, que é o mercado se conversa, o mercado é unido, o mercado todo mundo quer melhorar o mercado para que todos possam tirar proveito dele e não competir. Existe uma coisa que é estranha, eu preciso até citar uma pessoa que fala muito isso, que é o Matheus Kurtz, da Auxiliadora Predial. Não é inteligente você ter... A gente trabalha no Brasil numa lógica que a gente não percebe, mas você tem 10 corretores ocupando o seu tempo, combustível e telefone para atender um cliente. E lá não. Lá, cara, a Nath tá me atendendo já, então não tem por que atender. Ah, mas se eu tenho um imóvel que eu quero, a gente faz parceria. A parceria no curto prazo é a visão de curto prazo, né? A gente, quando lá no Canadá, a gente fala o quanto que a gente ganha por ano. Do que é uma visão estrutural de cultura de longo prazo. Aqui a gente fala quanto a gente ganha por mês. Uhum. Isso, pelo dedo você conhece o gigante. Isso explica um pouco da nossa cultura de eu vou perder 50% nessa negociação aqui com a Nath. Mas ele não entende que em um ano ele vai ganhar outros 50% que ele não ganharia. Isso a gente tem que fazer como missão aqui, inclusive da Loft, de reeducar o mercado. Então isso é a parte boa lá, o MLS. Eu realmente já fui atendido lá, fui atendido por uma corretora que eu não fiquei muito satisfeito e fui procurar outra. E ele falou assim, não, eu tô vendo aqui no sistema, e a hora que elas trabalham em bandeiras diferentes, tô vendo aqui no sistema que já está sendo atendido pelo Sérgio. Você continua com ele, qualquer coisa ele faz parceria comigo. Então eles têm esse respeito. Para que eu não seja mais atendido por aquele corretor, eu tenho que formalizar, que eu fiquei com algum tipo de insatisfação. Então ela tem que ser real. E não ficar banalizando isso, eu vou dar uma desculpa aqui e vou desmarcar com o corretor. Você acha que isso, Claudino, faz o mercado ser menos desconfiado? Porque, às vezes, eu não acho que é só uma questão de Brasil, assim, né? Quando você vê em outros mercados também acontece essa desconfiança, né? Sei lá, às vezes o proprietário desconfia que o corretor está colocando um preço muito abaixo ou qualquer coisa do tipo, assim. Você acha que esse tipo de coisa que acontece no Canadá deixa o mercado mais transparente, mais confiável ou não? Ou a desconfiança é a mesma em todo lugar? Para responder isso, eu vou queimar a etapa aqui, né? Que em algum momento a gente vai falar do livro, mas assim, o livro 2 tem uma pesquisa sobre isso, né? Questão cultural. A gente tem uma cultura anglo-saxã, vem lá, tribal, e isso permeia uma lógica até de cartorial. A cultura de desconfiança que existe, ela está muito no livro, porque ela pauta como são os cartórios na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá e como era o Brasil. O Brasil, ele foi descoberto, com algumas aspas aqui, por Portugal, que sofreu invasões moura. Por isso que eles são mais pardos, os espanhóis, e eles tiveram aquela cultura da negociação. E a própria corte, quando veio para o Brasil, eles faziam mau uso dos imóveis, né, que é outra passagem também do livro. Então, a gente já tem uma cultura por DNA, por nascença, da não confiança. Por isso que no Brasil todo mundo acha que cartório é notarial e registral. Você tem que fazer a escritura de casamento ou de um imóvel e depois registrar no cartório de compensação. São 2 etapas. Muitos países não têm essa segunda etapa. Por isso que você pode ir lá casar em Las Vegas com
com o guardanapo ali, e depois tem que provar que não casou. É a cultura da boa-fé. Então, lá tem a cultura da boa-fé. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi o contrário. A desconfiança criou o modo que a gente trabalha hoje. Entendi. De distanciamento, de não dividir dados, a gente não tem dados disponíveis, porque cada um tem o seu e guarda, dificulta, a gente não faz parceria, a gente está sempre achando que o cara vai lesar a gente. Lá a cultura se pressupõe parceria, pressupõe honestidade. Quando alguém foge dessa regra, ele é tirado do sistema. E só para completar o que eu aprendi lá no Canadá, essa é a parte boa. Mas, assim, falando de verdade, não se compara a qualidade dos nossos profissionais, corretores e imobiliários no Brasil com o de lá. Aqui é muito melhor. Que bacana. Tem uma coisa que é um desafio, até você, um cara muito reflexivo, resolve essa equação, Sérgio. As facilidades que o MLS trouxe para o mercado de lá fez com que ele se alejasse, fez com que ele fosse acomodado. Faz todo sentido isso. Eles não atendem bem, eles não têm... Eu sou brasileiro, fui lá para o Canadá, e falaram, brasileiro, eles já puxaram meu Serasa em Toronto. Lá tem Serasa. Porque tem muita migração de brasileiros, já puxam o seu rate, eles já tem um critério lá, foi abaixo de, sei lá quanto é que é, 700. O cara consulta o seu Serasa aqui do Brasil, de lá. Por quê? Porque lá não tem a cultura de seguro fiança onerosa. Então, eles fazem uma entrevista. O dono faz uma entrevista com você num café, se ele gostar de você, ele deixa entrar no apartamento. Só que como você é novo na cidade, ele pede lá de 12 meses, às vezes 10 meses de lugar adiantado, em dólar. Entendi. Aí você trata bem o imóvel dele, no outro você não precisa mais. Você já tem uma reputação na cidade. É um aluguel adiantado, você pode entrar. Então, assim, isso faz com que seja o processo de avaliação do inquilino, do comprador, tudo, a forma de pagamento, atendimento, lead, trato do lead que é com o STR, o Insight Save, né, o pré-venda. Toda essa técnica que a gente faz aqui, todo esse esforço, inclusive eu vejo aqui na Loft de melhorar processos, entregas, produtos financeiros, CRMs, tudo lá é amador, é pobre, porque você não precisa atender bem o cara. Porque se a Nath me atender mal, eu vou continuar sendo atendido por ela. É difícil eu sair dela. Nossa, que coisa isso. A gente já volta com a entrevista. Você sabia que a Loft virou a chave? A Loft agora é mais que um portal. É a parceira que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter todas as soluções de tecnologia, comerciais e financeiras em um único lugar. Isso é a Loft mais negócio. É como ter uma caixa de ferramentas completa para acelerar ainda mais a sua imobiliária. As soluções da Loft mais negócio simplificam e aceleram a jornada de compra, venda e aluguel de imóveis. Mais de 8 mil imobiliárias, presentes em mais de 800 cidades do Brasil, já confiam nas soluções da Loft mais negócio. Quer saber mais? Pare tudo agora e acesse loft.com.br/portas e descubra as soluções que vão transformar a sua imobiliária. O link também está disponível aqui na descrição desse episódio. Vamos aproveitar que você falou do livro agora. Esse é o teu segundo livro, certo? Isso. Conta um pouquinho pra gente qual a diferença do primeiro pro segundo e como é que foi essa construção, assim. Então, o primeiro, acumulei muito conhecimento, eu sempre gostei de ler e sempre tive uma veia, não sou muito da academia, mas tinha essa veia academicista. E aí quando alguém falou para mim, cara, por que você não escreve um livro? Escrever um livro de forma responsável não é uma coisa que compete, inclusive, com ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro vendendo um livro. Só trabalho. Dá trabalho. E o mercado imobiliário ele tem dois tipos de livro. Aliás, os papers, né, os indicadores de mercado primário, que a indústria, né, produz, o setor secundário da economia, que é de construção civil, ele tem lá os dados, quantas unidades foram produzidas, como é que está isso, ele tem isso muito organizado. Né? A leitura sobre dados no Brasil é restrita à construção civil, ou seja, mercado primário. No mercado secundário, de serviços, intermediação, isso era mais pobre. Você tem o quê? Direito imobiliário. Então você tinha muita literatura sobre direito imobiliário. Então eu falei, cara, vou fazer. Só que o long hanging fruit, aquilo que estava mais fácil no pé, era o meu acumular de conhecimentos sobre imobiliário, gestão imobiliária. Então eu apliquei conhecimento clássico de administração de empresa, marketing, finanças, processos, gestão de pessoas para o mercado imobiliário. E eu me senti mais motivado a escrever, porque muitas teorias que Porter, McKenna, Drucker, que se aplicam facilmente a quase todas as indústrias, não se aplicavam às particularidades do mercado imobiliário. Como, por exemplo, quem é seu cliente? O dono do imóvel ou aquele que vai ocupá-lo, comprando ou alugando? Quem que é o seu cliente? E são os dois com interesses distintos.
Então eu comecei a aplicar os conhecimentos. Cara, não tem modelo. Aí eu comecei a criar modelos teóricos e aí saiu Gestão e Empreendedorismo, que é o primeiro livro, que é a natureza do mercado imobiliário. Natureza enquanto aquilo que te faz ser como você é. Aí eu fiz um livro, na verdade, e aí sendo bem sincero, para quem já é do mercado, ele é básico. Ele não traz uma grande disrupção. E aí veio o livro 2. Né? O livro 2 ele já é a natureza do mercado imobiliário, né? Uma série, só que ele é o ontem, o hoje e amanhã. Que aí eu fiz uma pesquisa mais profunda, foi uma entrega muito mais dedicada. Que aí saí do Brasil e saio do hoje. Eu recupero 12 mil anos antes de Cristo até os dias de hoje, em todo o mundo, né, todos os países, como é que foi a história, a cultura. E aí quando você vai recuperando, você começa a entender o porquê nós somos como somos hoje. E aí a gente começa a ter inferições como vai ser no futuro. Porque você começa a enxergar o rio à distância, e você começa a enxergar para onde ele está indo, não só de onde ele veio. Então, eu fiz muito estudo, aí me dediquei. Porque quando você começa a fazer um negócio bem feito, não sei vocês, ou você para, porque não vai dar conta, ou você vai bem feito até o final. E aí eu falei com gente, descobri a Nigéria, cara. Um belo dia eu falei, cara, a gente chama o continente, você conheceu a África? Pô, a África é o quê? É uma cidade? Claro. Não, gente, como é que é a África? E aí pesquisando, e aí parece que essas coisas acontecem, né? E a gente fica falando sorte, trabalho, tem a história do preparo e a oportunidade, então a gente chama de sorte. Eu estava preparado, foi quando eu conheci o empresário do mercado imobiliário em Toronto, que era nigeriano. Aí eu falei, vou começar por lá. Quando eu pesquisei os outros países, cara, a Nigéria, aí eu comecei a puxar alguns dados, a Nigéria, e eu começo a puxar dados de academia. O bom de você escrever um livro é que você se comunica com os acadêmicos do mundo inteiro. Eu consegui falar com uma professora da Nova Zelândia, que ela fez uma pesquisa sobre por que a gente gosta de morar perto de água. Tem piscina em casa e não usa, mas prefere ter lá. Aí isso é uma outra história. Mas a Nigéria entrou, eu falei, cara, comecei a mandar e-mails, os caras abriram portas. Nos Estados Unidos é que eu fui descobrir uma pesquisa que mostra que a Nigéria vai ser a primeira grande potência econômica africana. Em 10 anos, ela vai ter a mesma população produtiva jovem dos Estados Unidos. E aí eu descobri que a pirâmide etária é importante para o mercado imobiliário. Ela é motor. Por pior que a gente trabalhe nele, enquanto tiver gente entrando na cadeia produtiva e querendo demandar imóveis para alocação e para compra, ele vai fluir. Tanto que a China agora, a pirâmide etária, aliás, pirâmide etária é uma expressão brasileira, né? A gente chama pirâmide, demographic, né? Em inglês, é demografia, não é pirâmide, porque a gente tinha imagem dos anos 70 e 80 que era formato de pirâmide. Que era um formato de pirâmide mesmo. E hoje a nossa pirâmide já é um formato daquela garrafa Conter, né? Patenteada da Coca-Cola, que é um perigo. A gente tem até 2040 bônus demográfico. A gente pode trabalhar mal, que vai continuar a economia do mercado imobiliário funcionando. E eu comecei a estudar a Nigéria por isso. Então, algumas coisas foram acidentais. E aí a gente vai, se tem a Nigéria, aí vem a curiosidade. Como é que é o outro país? Aí eu fui pesquisando, aí chegou uma hora, a editora falou, cara, você tem que terminar o livro, né? Então... E quando é que você lança? Fala de novo o nome pra gente. Quando é que você está lançando o livro? E onde é que as pessoas conseguem encontrar para comprar? É uma série, né? A Natureza do Mercado Imobiliário. Teve o primeiro livro que eu mencionei, Gestão e Empreendedorismo, com esse recorte mais particular. Esse segundo, que é o Ontem, o Hoje e Amanhã. E aí já agradecendo aqui, a Loft apostou 6 meses antes. Falou, não, cara, a gente vai aqui garantir a aquisição para poder até educar o mercado. E isso dá, além da motivação, saneia, né? Porque é muito, muito caro, né? Você pesquisar, né? E trazer pessoas. Eu, inclusive, um parênteses, eu tive que contratar um historiador. Tem uma curiosidade, quando me apresentaram o historiador, falaram de um italiano, chama Cesco Napoli. Eu agradecer ao Cesco Napoli para revisar. E quando eu fui fazer a primeira reunião com ele, eu falei, cara, eu ia falar um português mais ou menos, ou a gente fala inglês, a gente se vira. Quando eu fiz a primeira reunião digital com ele, eu falei, uai, bom, sou. Ele morava em Minas há muito tempo. Ô, Cesco Napoli, bom demais. E esse segundo livro, já agradecendo ao Loft pelo esse apoio, aí vai estar na Amazon, já tem a versão... A Amazon já dá abertura para o Brasil todo, e acho que em 15 dias ele já está pronto o livro, mas a impressão em 15 dias, os primeiros exemplares vão chegar primeiro aqui na Loft, então a gente já vai poder comercializá-lo. Claudino, para a gente ir caminhando aí para o fim da nossa conversa, de tudo que você pesquisou, eu queria que você falasse para a gente sobre futuro. Quais são as tendências que você vê para o futuro do mercado imobiliário? Nesse capítulo final, em termos de tendência, eu vejo você está aqui, tokenização,
mas não tokenização que o cara precisa entender. Tokenização para mim é um smartphone. Não sei se você se lembra a primeira vez. Eu lembro, a primeira vez que eu vi um smartphone. Não tinha internet banking, não tinha Spotify, não tinha WhatsApp. Mas ele era um meio que podia possibilitar essas coisas. Então a gente ainda vai dar aplicações para tokenização. E a gente, hoje você consegue comprar imóveis, partes de imóveis, com crowdfunding, com vários outros fundos de investimento, Sim. em parceria. Mas você não faz isso. Porque você tem que entender, você tem que ir no cartório. Agora imagine, eu tenho aqui minha carteirinha digital aqui para viajar, para pagar. Se isso aqui eu conseguir trocar 20% das ações do Sérgio lá na Petrobras por 30% de um imóvel, domingo à noite, faz com que você tenha esse ímpeto de uso. Então acho que isso vai impactar o consumo. Acho que a gente tem quando a gente estuda história, como eu fiz assim nos últimos 2 anos, você vê que existem movimentos pendulares. E a gente passou por um movimento dos anos 80 e 90, quem assistia a novela via aquelas mesas grandes da família, cunhado, sogro, sogra. Depois você vê e tinha a tal da kitnet, né? Que se você morasse numa kitnet, o que deu errado na sua vida de morar na kitnet? Hoje a gente chama de flat, estúdio, para dar uma amenizada, mas são pequenos, você mora sozinho, a mulher engravida mais tarde ou não engravida, todo comportamento é mais aceito, é mais livre, mais fluido, né? E isso eu aprendi muito com o Zygmunt Bauman, né? Amor Líquido, Então, nesses livros que ele faz, que ele escreveu. Então, essa geração começou a se individualizar mais, a gente começou a ter exercer individualidade. Só que eu vejo agora como tendência para o futuro, me estendi porque eu precisei entender o passado para falar do futuro, eu estou vendo muito co-housing, co-living, porque as pessoas querem se agrupar. A gente tinha a ideia de que você tem que se dar bem com a sua família. Hoje a gente tem a ideia de vou ter que me dar bem com pessoas afins. Por isso que tem aquele co-household, que é aquele co-living só de mulheres que tiveram produção independente. Então você vai ter um condomínio que vai ter mais uma babá que cuida de 4, você tem até estrutura de custo mais eficiente, você tem empatia, porque elas estão vivendo a mesma situação, ou de decidirem ter uma produção independente, ou de terem tido algum abandono do marido, da criança. Então você sai da sua individualidade e você tenta equilibrar as duas coisas. Eu tenho a minha casa, eu moro sozinho, não preciso estar numa família tradicional, mas eu posso estar colegiada num meio que tenham pessoas que têm a mesma afinidade. Então, assim, viver em condomínios por afinidade, eu vejo como uma tendência. Se isso vai acontecer, também não sei. E eu acho que a gente vai também começar a repensar e aí uma posição assim, talvez mais acertada, que é a geração Z, que ainda não é super consumidora do mercado imobiliário, eu errei. Eu jurava que essa geração ia substituir a intermediação imobiliária com informação disponível, com tecnologia de facilitação, mas ela é a geração faz para mim. A geração Z, quando você vai estudar, ela é o quê? É uma geração que quer estudar e trabalhar. E ela é muito ligada também à sua vida social e cultura. Ele foi mais afeito à cultura. Ele não quer que nada na vida dele vá competir com essas duas coisas. E entender o processo cartorial, financiamento, compra de imóveis, critérios, tamanho, valorização do imóvel, entender isso e executar isso compete. Então, eles estão procurando cada vez mais quem herdou vários imóveis, onde vai colocar para administrar ou se vai vender, quem vai alugar, quem vai comprar. Essa geração quer um profissional que entenda ele, e que vai resolver para ele, porque a geração resolve para mim. Ele não quer, antigamente, vocês daqui, o resto daqui, o pessoal mais jovem aqui não sabe. O Sérgio não sei, mas antigamente tinha um equipamento chamado Trena. Você pegava a Trena... Você tem Trena na minha casa, gente. Como assim? Meu marido é engenheiro, tem Trena na minha casa. A Trena era para medir a cama, para saber se ela vai caber no outro quarto, se era padrão. Todo mundo media a cama para saber se no próximo imóvel que fosse alugar, caberia. Hoje, a nova geração já quer que a cama esteja lá. Ele não quer esse trabalho de cuidar disso. Muito bacana. Claudino, você mudaria algo na sua trajetória? E se sim, por quê? O que você mudaria? Eu hoje aprendi tardiamente que para você liderar, você tem que saber ser liderado. Se você aceita uma liderança, você tem legitimidade para ser líder, sem passar por esse processo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito tarde. Por outro lado, as coisas acontecem como tem que acontecer. Essa mudança, talvez, se eu não tivesse tido precocemente, eu não teria vivido a experiência que eu vivi. Então, os erros também nos conduzem.
Então, assim, a priori, preferia ter aprendido certas coisas antes, mas acho que aconteceu como tinha que acontecer. E, Claudino, a segunda pergunta é, você tem alguma dica para quem está começando nesse mercado? Alguma coisa que você acha que quem está começando tem que saber para ter mais sucesso? Paciência e formação. Paciência porque a paciência não é com o mercado, é consigo mesmo. A gente quer o resultado longo, a gente quer o resultado rápido e não quer percorrer o caminho. Mas se você tiver paciência, esse mercado assim, ele é muito democrático. Ele permite que pessoas diferentes tenham sucesso nele. E a formação cara, se você... No fundo, eu fui perguntar uma vez para uma pessoa, por que você deixa um imóvel numa imobiliária? A imobiliária vai ali te tirar um percentual, vai inclusive fazer o seu imposto de renda. Por que você deixa? E a palavra que sempre vem é a coisa da confiança e intermediação. Se o meu cunhado for alugar o meu imóvel, eu não quero ter que dizer para ele que é R$2.000, não é 1.800, eu não quero ter que negociar desconto. Eu não quero ter que ficar cobrando ele porque ele atrasou. Eu não quero ficar cobrando ele fiador. Então, a intermediação, a profissionalização é o que o cliente hoje espera. Só que, como a gente tem baixa barreira de entrada, a gente não estuda, não se aperfeiçoa. Então, acho que quanto melhor a formação e conhecimento que esse profissional tem, mais ele tem destaque e capacidade de gerar resultado para si mesmo. Legal. E passar segurança também para o cliente dele, né? Diferente, assim. Você quando fala com a pessoa, você não precisa conhecer o que é ganho de capital aprofundadamente. Você vai indicar um contador. Mas você tem que saber que em 180 dias você pode comprar outro imóvel e não pagar ganho. Porque o Estado entende que você está substituindo um bem para moradia por outro. Aí como é que faz se for comprar 2 imóveis? Quando você começa a demonstrar esse conhecimento, é que gera a relação de confiança. Só que as pessoas querem ganhar a comissão. A comissão, realmente, para o corretor de imóveis, e eu entendo, ela gera uma pressão e uma precipitação. Então, acho que, assim, paciência e instrução. Quem tiver paciência e estudar, muito difícil dar errado nesse mercado. Muito legal. Claudino, eu queria te agradecer demais, cara, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Você é um profissional ímpar, assim, cara. Um cara que é um estudioso e que, mesmo assim, gasta sola de sapato para conhecer o mercado, cara. Então, cara, super obrigado aí por dividir todo esse teu conhecimento, um pedacinho dele, pelo menos, né? Porque senão a gente poderia ficar aqui 4, 5 horas conversando. Eu tenho certeza que teria papo, teria conhecimento para trazer. E, cara, muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui com a gente, cara. Ter aceitado bater esse papo conosco. Valeu, obrigado, Sérgio. Obrigado, Nath. Obrigada, Claudino. Volte mais vezes. Beleza, até a próxima. Ótimo, obrigado. E se você gostou desse episódio, compartilha, deixa o seu comentário. O Portas Abertas também é uma newsletter que você pode receber gratuitamente de segunda a sexta-feira no seu e-mail, sempre às 15h. A gente também tem uma versão em áudio que você pode conferir nas principais plataformas de podcast. Esse episódio tem roteiro de Marcela Guimarães, produção de Letícia Brito e captação e edição de áudio e vídeo da Impulso Produções.